Quem nunca ouviu falar de alguma lenda ou história sobre os tão temidos gigantes em alguma história infantil quando criança, né? João e o pé de feijão, o gigante sem coração e João de Ferro são algumas das histórias mais famosas sobre esse tema. Você acredita que os gigantes podem realmente ter existido ou só acha que é uma história fantasiosa demais para ser uma verdade? Bom, seja como for, no vídeo de hoje eu vou contar a impressionante história de Cap d'Huá, o gigante com duas cabeças que, olha, tem muita coisa por trás dele. Ficou interessado, né? Então fica no vídeo, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de eu contar sobre a história do temido Cap d'Huá, eu preciso falar sobre outros dois relatos interessantes com gigantes na América do Sul. Para começar, vamos falar sobre a história contada pelo capitão holandês Sebald de Weert, que disse que sua tripulação teve um encontro mais do que inesperado com uma raça de gigantes na América do Sul. Segundo ele, o encontro teria acontecido por volta de 1600, quando ele navegava pelo Estreito de Magalhães. De acordo com a sua história, em um determinado momento da viagem, ele se deparou com 7 enormes barcos vindo na sua direção, o que o assustou muito. Porém, isso não era o mais impressionante, já que a tripulação desses navios contava com nada mais e nada menos do que gigantes. Sebald os descreveu como tendo uma pele marrom avermelhada e cabelos longos. E ao perceber um comportamento hostil da parte deles, Sebald conseguiu levar o seu barco para bem longe e felizmente conseguiu sobreviver para contar essa história. Outra pessoa que também relatou ter se encontrado com gigantes foi o capitão Ferdinand Magellan, quando também passava pela América do Sul, lá em 1520. Ele disse que os homens que encontrou eram extremamente altos e que conseguiu os avistar de longe, enquanto andava pela costa do litoral da Patagônia. Antônio Pigafetta, que também estava na tripulação, escreveu qual era a aparência dos gigantes e como eles foram recepcionados por eles. Ele disse o seguinte: um dia, de repente, vimos um homem nu, de estatura gigante, na costa do porto, dançando, cantando e jogando poeira na cabeça. Quando o gigante ficou na presença do capitão-geral Ferdinand e na nossa presença, ficou muito maravilhado e fez sinais com o dedo levantado para cima, acreditando que tínhamos vindo do céu. Ele era tão alto que apenas chegávamos à cintura dele e era bem proporcionado. Aparentemente, Ferdinand e a sua tripulação foram muito bem recebidos por aqueles gigantes, mas o mesmo não pode ser dito do encontro que navegadores espanhóis tiveram com o gigante Cap d'Huá. A história do gigante Cap d'Huá possui algumas versões diferentes, porém eu vou contar as duas versões mais famosas. O primeiro relato diz que o gigante Cap d'Huá foi encontrado por navegadores espanhóis na Patagônia no ano de 1673. Eles ficaram impressionados com o tamanho do homem, que media aproximadamente 3,5 metros de altura. Porém, além da estatura gigante, o homem ainda tinha uma característica muito peculiar. Ele tinha duas cabeças. Dá pra acreditar nisso, família? Segundo eles, seu tamanho e a sua característica física o fizeram ser tratado como um deus entre os nativos daquela região. Por isso, quando eles chegaram, o gigante foi muito hostil com eles. Porém, os espanhóis ficaram tão maravilhados com o gigante que decidiram levá-lo à força para dentro de um navio e o prenderam no mastro para que ele não se soltasse. Mas isso não foi o suficiente, já que o gigante conseguiu se desamarrar e, em uma tentativa de impedir que ele fugisse, os espanhóis lançaram flechas e lanças em sua direção, o que acabou, pondo um fim na vida do gigante. Nessa versão, não se sabe para onde o corpo do gigante foi levado, porém, segundo a versão que eu vou te contar agora, os restos mortais do gigante estão em exposição e podem ser encontrados por quem quiser, quando derem uma passada nos Estados Unidos, é claro. Pelo menos é isso que Robert Geber diz. Ele é dono de uma loja de antiguidades chamada The Antique Man Ltda, localizada em Baltimore, e jura que ele está com os restos mortais de Cap d'Huá. Segundo a versão de Robert, os espanhóis tinham encontrado o gigante já sem vida e, intrigado por conta da sua anatomia, levaram consigo para ser estudados. Depois disso, o corpo foi mumificado e preservado, ficando em exposição em diversos museus do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Agora, como o corpo chegou até ele, é um mistério guardado a 7 chaves, mas atualmente ele mantém o corpo do gigante em exibição em sua própria loja e recebe visitas constantes de curiosos
curiosos interessados em ver o tão famoso gigante. Robert nunca submeteu os ossos a exames mais detalhados, o que acaba fazendo com que muitas pessoas desconfiem que a múmia na loja seja apenas uma farsa. Além disso, muitos se perguntam se de fato os relatos dos navegadores espanhóis são verídicos, né? Já que não há registros oficiais sobre o povo que habitava naquela região naquela época. Além de dizerem que a história é muito fantasiosa para ser verdade. Será que os gigantes nunca existiram? Eu vou te mostrar agora como a ciência explica a existência de gigantes e te contar a história recente do homem mais alto do mundo. Oficialmente falando, Robert Wadlow ainda é o homem mais alto do mundo. Isso porque ele possui evidências irrefutáveis de que de fato ele tinha uma grande estatura, diferente dos outros casos dessa lista. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a medir exatos 2 metros e 74 centímetros. E por conta disso, ganhou o título de o Gigante de Illinois. Robert nasceu em 1918 e ao crescer, ele desenvolveu inúmeros problemas de saúde por conta da sua estatura. Ele precisava andar de muleta para se locomover e sentiu uma grande sensibilidade nos pés e nas pernas também por conta disso. Wadlow chamava atenção por onde passava, o que não era muito difícil, né? E por isso, em 1936, ele foi convidado para fazer uma turnê em um circo, como uma das atrações do ambiente. Robert acabou morrendo aos 22 anos por conta de uma infecção e até hoje é considerado o homem mais alto que tem um registro aí de fato. Mas por que Robert cresceu tanto? Como a ciência explica isso? Bom, no caso de Robert, os médicos disseram que toda a sua altura vinha de uma hipertrofia da sua hipófise e que por conta disso, o nível do seu hormônio do crescimento foi elevado ao extremo, fazendo com que ele virasse um verdadeiro gigante. A acromegália é uma condição causada por um tumor benigno na glândula pituitária. A presença do tumor acaba provocando uma produção excessiva dos hormônios do crescimento, fazendo com que os ossos do corpo inteiro cresçam em um tamanho anormal. Existem alguns tratamentos feitos para eliminar o tumor antes que ele possa causar problemas mais graves. Porém, como se trata de uma doença crônica, é preciso tratá-la para o resto da sua vida. Com todas essas informações que eu acabei de te mostrar, você consegue acreditar que o gigante Cap d'Huá realmente existiu ou ainda acha que ele é somente um delírio da época? Independente do que você acredita ou não, a história do gigante de 3 metros e com 2 cabeças é de fato impressionante e é contada até os dias de hoje. Mas então é isso, família, deixa sua opinião aqui embaixo, não se inscreva de se esquecer, tem vídeo direto aqui no canal, a gente se vê no próximo, tá? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!